do secretário de Saúde, né? Quando é que começam as aulas, né? Qual é a expectativa aí para o início das aulas de 2021 aqui na Rede Municipal de Ensino em Caicó? Secretário, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, Geraldinho, ouvintes do Panorama. Primeiro, dizer da satisfação de estar aqui mais uma vez e poder construir esse diálogo com seus ouvintes. A pergunta sua é a pergunta também que eu me faço todo dia. Quando nós vamos iniciar as aulas, a resposta é 15 de abril, é a resposta do momento. É a previsão. A previsão é de 15 de abril, né? Estamos aí com um planejamento pronto e esperamos ter condição de executar nessa data de 15 de abril o início das nossas aulas. Vocês acreditam? Agora vai depender de muitos fatores, né, secretário? Muitos fatores. O primeiro deles é como é que vai estar essa questão da pandemia, né? Mas por causa disso, Marcos, nós não podemos criar uma instabilidade maior do que a que já se encontra, né? Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um planejamento para a volta às aulas de várias fases. Nós teremos várias etapas. A primeira fase, que é a primeira do dia 15 de abril, nós vamos iniciar de forma remota, certo? Então, assim, isso nos dá uma segurança de que realmente no dia 15 de abril nós teremos o início do ano letivo de 2021, tendo em vista que essa primeira etapa nós estamos colocando como remota, né? Isso é uma estratégia para que a gente possa ir estudando o cenário, analisando o quadro para os passos seguintes, porque a nossa meta é trabalharmos incansavelmente para que a gente tenha a volta gradual dos meninos à sala de aula presencial, que seria através do sistema híbrido, né? Então, numa segunda fase, nós deixamos sempre um intervalo de 20 dias entre uma fase e outra. Então, na segunda fase, aí nós começamos a voltar no sistema híbrido. Esse é o nosso planejamento, né? Quando dar-se-ia quem seriam os alunos da segunda fase, né? Nós íamos, no nosso planejamento, nós vamos atender os meninos de primeiro e segundo ano. Então, veja, para ficar claro para o ouvinte, nós voltamos remoto. 15 de abril. 15 de abril. E aí 2020 foi concluído já, né? 2020 foi concluído no último dia 12 de março. E nós estamos agora na fase de consolidação desses resultados, certo? Mas a aula parou lá no dia 12 de março. Então, dia 15 de abril, nós começaremos 2021, essa primeira fase, né? Tudo remoto. Com 20 dias, aí nós começamos a voltar gradativamente, claro, que aí aqui é o que está planejado, mas sempre tem a análise do momento e o que os decretos governamentais vão dizer. Mas nós estamos planejados. Então, quem é que a gente volta primeiro? Primeiro e segundo ano do ensino fundamental, que é o ciclo de alfabetização. Nós entendemos, Marcos, que há uma preocupação geral com o nível de aprendizagem, mas principalmente com o processo de alfabetização. Porque entendemos que fazer alfabetização de forma remota é extremamente complexo. Então, por isso, esses meninos são os primeiros a voltarem. Com mais 20 dias, nós chegamos na terceira fase. E na terceira fase, então, nós voltamos quem? O nível 3 de creche, o nível 5 pré-escola e o terceiro ano. Já tínhamos voltado primeiro e segundo, agora voltamos o terceiro. Com mais 20 dias, na quarta fase, aí nós voltamos o nível 2, o nível 4, o quarto ano e o quinto ano. E finalmente, na última etapa, aí nós voltamos às demais séries. Então isso é o que está planejado, está escalonado e assim que o cenário for favorável, nós vamos colocando em prática aquilo que planejamos.
Se porventura, porque nós não podemos ficar aqui sem ter o plano A, B, C, D. Se porventura, que Deus nos livre, não houver um recuo dessas taxas de transmissibilidade, do número de mortes e tudo mais, aí evidentemente que nós vamos estender a primeira fase, que é o remoto, até nós chegarmos à condição de implantar a segunda fase. Mas o que é que eu quero que o ouvinte compreenda? É que no dia que disser assim, tem condições de voltar a criança para a escola, as primeiras que retornarão serão as crianças do primeiro e do segundo ano. As escolas estão preparadas para receber? Vocês tiveram que se adequar e de que forma? As escolas estão num processo. O que é que nós fizemos? Nós fizemos um mapeamento da situação da escola e do que era necessário minimamente para essa escola, essa criança começar a retornar. Então, fomos nessa fase para equipamentos. Exemplo, Marcos, nós temos algo em torno de 170 salas de aula no nosso município. 170 salas. 53 são climatizadas. Essas salas climatizadas, para o possível retorno, elas nos trazem um problema. Nós não podemos ligar o ar-condicionado. Você imagine... Em virtude do decreto, né? Ainda em virtude dos decretos. Você imagine numa cidade como Caicó, esse calor fantástico, uma sala de aula sem nada. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos o levantamento da necessidade dos ventiladores. Porque essas salas que estavam climatizadas, elas não tinham, a maioria delas não tinham ventiladores. Então, nós fizemos o processo, estamos com o processo de licitação para a compra de ventiladores, porque quando essas aulas retornarem, essas salas terão que ter ventiladores. Também, nessa linha, nós encontramos as outras salas com ventiladores sucateados, ventiladores que precisavam de manutenção. Então, nós criamos uma ação de manutenção de ventiladores. 210 ventiladores. Autorizamos agora, emergencialmente, 110, né, para a empresa dar conta de fazer essa manutenção. Na segunda etapa, né, os outros 100. Então você veja que é uma ação de planejamento visando o retorno às aulas. Mesma coisa está acontecendo com bebedouros. Nós temos algumas unidades com bebedouro queimado ou sem bebedouro. É essencial. Não é que o menino ele vá usar o bebedouro como a gente imaginava anteriormente, né? A criança ela vai ter que ter a garrafinha dela, né? E aí mas o bebedouro tem que existir. Então, essa é uma ação. A outra ação é no que diz respeito diretamente aos equipamentos, aos produtos que precisa para a proteção da Covid. Então, nós estamos já providenciando, né, dentro dos trâmites burocráticos, a aquisição dos termômetros infravermelho, dos tapetes sanitizantes, né, o protetor facial para os nossos servidores e professores. Então, esses equipamentos que são hoje de praxe, nossas escolas também terão. E isso está na fase de aquisição. Nós já fizemos a reserva do recurso para conseguirmos manter isso. As escolas receberam um recurso emergencial extra, do chamado PDDE. A orientação foi que a escola guardasse esse recurso e agora nós estamos discutindo com elas o que é que elas vão poder adquirir. Daqui a pouco eu tenho uma reunião só com diretores de creche. Na creche nós temos uma preocupação extra. Existem colchões nas creches, né? Então, esses colchões estão em qual estado deles? Para fazer higienização, como é que nós vamos fazer? Então, a nossa ideia é que todos os colchões recebam a cobertura de napa para poder facilitar a higienização. Então, todos os dias nós trabalhamos na perspectiva do retorno presencial do nosso aluno. Eu tenho dito sempre, Marcos, que o pior cenário é chegar ao dia de poder voltar
e aí a gente dizer que não tem condição de voltar porque não se preparou. Aí é incompetência demais reunida num lugar só. E é isso que nós não queremos. Por isso a nossa ação é de também planejar o dia desse retorno. Então vamos aqui só recapitular, dia 15 de abril vocês colocam em prática a primeira fase, está definida. Está definida. Que vai ser a forma remota. Remota. Né? Mesmo com decreto ou sem decreto, dá para fazer essa forma remota. Dá para fazer essa forma remota. Isso é para todas as séries. Para todas as séries. Na segunda fase, depois de 20 dias, vocês vão respeitar essa distância de uma data para outra, 20 dias, é isso? Vamos respeitar 20 dias. Por que 20 dias, Marcos? Aqueles 15 dias de praxe da questão da pandemia, né, do coronavírus, e deixando ali 4 dias para a gente fazer sempre as avaliações, porque nós temos que, a gestão é assim, a gente tem que avaliar, fazer análise e saber o que é que nós acertamos, o que é que erramos para corrigir o fluxo. Então a gente deixou o intervalo desses 20 dias para a gente poder chegar para a outra fase. Segunda fase, primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Híbrido. Isso. Aí a segunda fase já começa o híbrido. Já começa o híbrido, ou seja, nós começamos a trazer essas crianças para a escola de forma presencial. Não traremos todos, porque o modelo é híbrido. Você traz uma parte, digamos hoje é segunda-feira, nós trouxemos a parte daquela turma, a outra parte ficou em casa, quando for amanhã faz a inversão. Terceira fase. Terceira fase, nível 3, nível 5 e terceiro ano. E terceiro ano, não é isso? Isso. Quarta fase, nível 2, nível 4 e quarto ano e quinto ano. Isso. E na quinta fase, as demais séries. As demais séries. Você acredita que, sim, com relação à questão das matrículas, já pode ser feitas? Pronto. Como é que nós estamos com as matrículas, Marcos? Essa tem sido uma preocupação geral nos municípios por aí afora. A gente tem contato com os municípios e a preocupação é que as matrículas, onde já se iniciaram, o ritmo de matrículas está muito lento, foi muito abaixo do esperado. Para você ter uma ideia, nós temos, Marcos, em alguns municípios, índice de apenas 50% de matrícula, né? Então isso é muito sério, né? E aqui em Caicó, como é que nós resolvemos organizar o nosso sistema de matrícula? Como nós tínhamos a previsão de entrega do kit de merenda escolar e o pai precisava fazer a matrícula, então para evitar que esse pai fosse à escola 2 vezes, num intervalo de tempo tão reduzido, que seria fazer matrícula e ainda depois ir pegar o kit, nós fizemos montamos a seguinte estratégia. As escolas, elas estão internamente organizando o fluxo de matrícula. Ou seja, em palavras bem diretas, está preparando o requerimento de matrícula. Quando o pai chegar no dia de pegar o seu kit de merenda escolar, o requerimento está ali, ele vai e assina. Então vai ser algo muito rápido, porque ele não vai ter que preencher mais nada. A escola está fazendo isso. Então ele simplesmente assina o requerimento de matrícula, pega seu kit de merenda escolar e sai. É uma dinâmica que nós construímos com as escolas para não aglomerar, para garantir que a matrícula seja feita e ao mesmo tempo o pai não precisar ir 2 vezes à escola num curto espaço de tempo. Antes de trazer aqui as perguntas aqui dos nossos ouvintes, me explica essa questão da merenda escolar, porque houve até uma polêmica, alguns afirmando que o município teria reduzido a quantidade de alimentos do kit da merenda escolar. O que é que realmente aconteceu? Marcos, cada um tem suas estratégias e eu não vou entrar no mérito do porquê ou do não porquê. Mas o que é que nós vimos? Primeiro, nós vimos que a distribuição do kit de merenda escolar ele não era por aluno matriculado. Exemplo, se você tinha 4 filhos, você não receberia 4 kits de merenda. Existia lá uma lógica que, como eu disse, eu não entro no mérito dessa questão. Nós entendemos que a distribuição deveria ser feita por aluno matriculado.
Então, quando nós fizemos a conta, a gente sairia de 4.300 kits, mais ou menos, para algo em torno de 5.100. Nós teríamos um acréscimo de 800 kits. Segundo, a viabilidade financeira. Eu parto do princípio, Marcos, por onde eu tenho passado e feito gestão, você é meu fornecedor, você é meu servidor, você prestou o serviço, você vai receber por isso. Eu não posso deixar para pagar depois, porque os recursos de educação, eles são muito escassos. Se você não tem condição de pagar hoje, você vai pagar 2. Então, nós temos uma dívida, herdamos dívidas, né? E aí, qual é o nosso compromisso? Nós vamos contratar o que nós podemos pagar. Então, quando nós fizemos essa análise, o kit que estava em torno de R$30 e alguns centavos foi para quase 29. Então, nós tivemos um decréscimo aí de cerca de R$1. O que é que nós fizemos? Algumas substituições. Por exemplo, quando estava falando das proteínas, aí anteriormente no kit anterior entregava ovos e um pacote de soja. Escutei os diretores, escutei os técnicos e tinha uma problemática na logística para a entrega dos ovos. Os ovos chegavam quebrados, tinha ovo que chegava que não prestava. Então nós juntamos os dois, substituímos por 1 quilo de coxa e sobrecoxa de frango, que evidentemente o valor é mais elevado do que você pegar um ovo com soja. Então, para que a gente fechasse essa conta em condição de pagar, nós fizemos uma readequação. Entendemos que não houve um comprometimento significativo, porque nós atendemos 800 alunos a mais, né? A previsão é essa, e ainda melhoramos nessa questão da proteína. Tínhamos também a distribuição de 6 pães e vamos poder ter a distribuição agora de 10 pães. O que é que fez com que a gente mudasse? Nós temos inúmeras famílias, Marcos, e não são poucas, que tem mais de 6 pessoas. Então você recebia ali 6 pães, para um café não dava um pão para cada pessoa. E quando nós podemos elevar para 10, é no sentido de que pelo menos a família possa comer um pãozinho ali na hora do café. Ok, tem muitas perguntas aqui chegando, né, dos nossos ouvintes. Marcos, gostaria de saber do secretário qual a metodologia vai ser usada nesse ensino remoto durante esse início do ano letivo 2021, porque na minha opinião, só o envio de atividades sem um mínimo de explicação de conteúdo por parte do professor é ineficiente. Durante 2020 foi apenas isso que foi feito na escola que minha filha estuda. Apenas envio de tarefas por grupos de WhatsApp e nenhum conteúdo explicativo. Claro que os pais têm que colaborar com o acompanhamento, mas acredito que uma explicação do conteúdo é extremamente necessário. Já tive alguns problemas com a professora da minha filha e não quero mais ter problemas com ela, por isso que não quero me identificar. E aí? Marcos, a mãe aí está certíssima. Eu faço parte do time dela, viu? Olha, se nós imaginarmos que nós vamos mandar, nós vamos ensinar, nós vamos mediar, né, que é a palavra mais correta hoje, nós vamos fazer mediação de aprendizagem por envio de folhinha apenas, isso é pouco demais. Nas estratégias que nós estamos montando e vamos dialogar com as escolas, já tivemos encontros com supervisores, encontros com diretores, vamos ter a nossa jornada pedagógica, que começa amanhã, e até o dia 15, né, fortalecer esse diálogo, usar os recursos todos disponíveis que tenhamos, né? Hoje existe as plataformas, como por exemplo, Google Meet, Zoom. Agora eu vou me colocar no lugar do professor. Infelizmente, a pandemia e o ensino remoto, ela trouxe à tona algo que estava meio escondido debaixo do tapete, que a gente não gosta de trazer para as falas principais, a desigualdade social.
Marcos, nós temos famílias que não têm o que comer. Imagine um aparelho de celular ou um ponto de internet para assistir uma aula pelo aplicativo. Isso é muito sério. Ou, às vezes, você até tem um aparelho celular e você tem 3 filhos. E os 3 meninos têm aula no mesmo horário. Como é que você vai dividir um aparelho para estar em 3 salas virtuais? Então, tudo isso é um empecilho para a ação do professor. E aí, chegamos na história da folha, né? A folha não pode ser o único recurso, mas ela tem que ser o recurso utilizado também, porque tem momentos que essa tecnologia não vai chegar lá. Todo mundo tem que ser uma união de esforços de todo mundo, da secretaria, da escola, da equipe de professores e das famílias também, porque nós precisamos continuar com esse contato. Nós não podemos simplesmente parar a vida escolar dos meninos. Nós não podemos dizer que não teremos ano letivo, que esse menino nunca mais vai estudar. Isso não dá para ser feito. E, infelizmente, nós vivemos uma crise financeira no país sem precedentes, porque o governo federal não tem socorrido a educação. Essa é a grande verdade. Você veja que semana passada foi uma polêmica nacional, porque um projeto que tinha aí de viabilidade de chegar a tecnologia para professores e alunos foi vetado pelo Palácio do Planalto. Então nós estamos num cenário muito crítico, né? E a folhinha que a mãe repudia, e eu também, em algum momento é a única possibilidade de chegar para o nosso aluno, aquele aluno mais carente. Matrículas, só para reforçar as datas. Então vamos às matrículas. Dia 6/4, Zona Oeste. Lembrando qual é a dinâmica. O pai está indo à escola, recebe o kit de merenda e assina a matrícula. Então, todas as escolas da Zona Oeste, dia 6 de abril, e aqui eu quero, de novo, Marcos, pedir a contribuição dos nossos pais, das nossas famílias, para que eles se desloquem para a escola no horário que a escola estabeleceu. Por exemplo, se a escola diz que de 7 às 8 são os pais do primeiro ano, que só vá o pai do primeiro ano. Isso é uma medida de planejamento, de gestão para a questão da aglomeração. Então, 6 de abril, Zona Oeste, 7 de abril, Zona Norte, 8, a Zona Leste e a Zona Sul. Só para ficar claro quem é a Zona Sul. A Escola Presidente Kennedy, que é no centro, e as 2 unidades do bairro da Paraíba, Paulino Barcelos e Creche São José. Então, todo esse pessoal no dia 8. E no dia 9, Zona Rural. Novatos, dia 9 e dia 12, Zona Urbana. E Zona Rural para novatos, dia 12. Esse é o calendário de matrícula. Para fechar, vocês vão fazer processo seletivo a tempo de começar as aulas ou vão contratar alguém? Como é que é essa questão? O processo seletivo ele está em andamento. Eu não vou aqui dizer preciso porque são tantas datas, mas se eu não estou enganado, era ontem que a empresa vinha para assinar, mas enfim, está nessa fase aí. Mas nós sabemos que não chegará a tempo, né, o professor. E nós não podemos começar um ano letivo sem professor, porque nós já tivemos 2020 sem professor. Que além dessa mazela da pandemia, do ensino remoto, de tudo isso, Marcos, nós tivemos um ano letivo sem professor. Nós temos turmas que não teve um dia de aula. Turma de ciências, turmas de inglês, que passaram em branco. Nem a folhinha que a mãe se refere, nem a folhinha foi para casa. E o que vocês vão fazer? Então nós vamos fazer um contrato emergencial para termos a garantia de que começaremos com esse professor. Com quem já tem um contrato com o município?
Não necessariamente, né? Hoje nós definiremos esse formato, porque eu quero na segunda-feira poder fazer esse anúncio. Mas o certo é que nós começaremos o nosso ano letivo com a quantidade mínima de professor para atender os nossos alunos de forma remota. Mas o processo vai ter. Normal. E o processo está em andamento aí, né? Acho que a empresa assinou ontem alguma coisa nesse sentido. Ok, secretário. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Marcos, muito obrigado. Estamos à disposição. Obrigado pelo espaço, né, para que a gente possa levar a informação correta, né, para os nossos cidadãos e para os seus ouvintes. 7h14, conversamos aqui com Sérgio André, secretário de Educação aqui do município de Caicó. Eu volto já para conversar com o doutor